Você. Boa noite, boa noite. Seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho sobre investimento com vocês. Eu não tenho tanta experiência igual ele, tem 10 anos de mercado, porém eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir vocês com uma linguagem muito mais simples, porque eu sou jovem igual vocês, e então com certeza eu vou conseguir falar a mesma língua que vocês. Então é o seguinte, primeiro, eu tenho uma notícia não muito boa para falar com vocês. Para quem é 30 anos menos, ou até talvez 40 anos menos, a probabilidade de a gente não aposentar através do INSS é muito alta. E eu posso provar a vocês com dados que a própria Previdência passa para a gente. Em 1980, a gente tinha de 6 a 8 contribuintes para um aposentado. Hoje em dia, em 2025, a gente tem 2 contribuintes para cada aposentado. E a projeção é que para 2060 a gente tem apenas 1 ou até menos contribuintes para cada aposentado. Ou seja, essa conta não fecha. Não fecha e a gente tem, se não tiver uma reforma que mude completamente esse sistema, a gente não vai aposentar. E mesmo que tenha essa reforma e a gente ganhe novamente essa possibilidade de aposentar com o INSS, eu vou mostrar para vocês que o INSS normalmente no mercado, algumas pessoas que eu já conversei dentro do mercado financeiro, a gente brinca que isso não será o suficiente. A sigla INSS isso não será o suficiente. Eu vou dar exemplo para vocês aqui de uma pessoa, de um homem CLT, que quer contribuir com o teto do INSS. Então, atualmente, o teto é 8.150 e um CLT, homem, ele tem que contribuir todos os meses aproximadamente R$ 1.130 durante 40 anos. Então, dentro do INSS, você pagando ali R$ 1.130 todos os meses, no final desses 40 anos, você teria acumulado R$ 542 mil aproximadamente. Então, não vou ficar falando os centavos ou os outros números, porque aí a cabeça já força demais. Com esses R$ 542 mil, você teria a sua renda de R$ 8.150 mensal. Desses R$ 542 mil, você não pode usufruir deles simplesmente sacando ele, resgatando esse investimento. Você pode usufruir da renda, dos 8.150. Agora, olhando o mesmo cenário, um homem contribuindo por 40 anos, investindo, aplicando por 40 anos esse mesmo valor, R$ 1.130. Qual que seria o resultado dele dentro dos investimentos? Eu fiz essa projeção pegando uma rentabilidade anual de 10,2% ao ano, o que não é uma rentabilidade máxima que é muito difícil de atingir, é uma rentabilidade ok, que daria ali aproximadamente 0,35% ao mês. Tá? Com a Selic hoje, ela acabou de subir, teve uma reunião do Copom hoje, ela acabou de subir para 14,75%. Então, só de você deixar seu dinheiro ali num CDB, 100% do CDI, que é o investimento mais simples de se encontrar no banco, você já consegue aí mais de 1% ao mês. Então, é uma projeção bem real. Tá? Então, voltando, R$ 1.130 por mês durante 40 anos. Você teria acumulado no final R$ 6.600.000. Desses R$ 6.600.000, você pode utilizar ele da forma que você quiser. Você pode resgatar esse investimento, você pode fazer o que você quiser dele, e ele te geraria uma renda de aproximadamente, pegando esses 0,85%, de R$ 56 mil mensais. Então, só voltando, o INSS, a probabilidade de ele não aposentar a gente é muito alta. E mesmo se aposentar, provavelmente não vai garantir o estilo de vida que você quer, a vida que você merece. Então, por isso, a gente tem que aproveitar que a gente é muito novo, a gente tem o benefício do tempo e aproveitar esse benefício que os juros compostos trabalham muito bem quando ele está a seu favor e não contra você. Agora que eu já mostrei para vocês o porquê de investir, eu vou passar por algumas classes de ativo aqui. Eu não tenho tempo para falar de todas e nem para aprofundar de todas, porém vou falar aqui das principais. Começando pela renda fixa, que é a que a maioria conhece, o famoso CDB de 100% CDI, que tem aí na caixinha do Nubank, que tem no porquinho do Inter, que todo mundo já está bem familiarizado, que hoje em dia, inclusive, está rendendo muito. Ele é um empréstimo que você faz ao banco, e o banco
ele utiliza esse dinheiro da forma que ele quiser e normalmente ele empresta para outra pessoa a uma taxa de juros maior do que ele cobra de você, então ele consegue rentabilizar com isso e você também consegue rentabilizar com isso. Bem simples. A gente tem também as LCI e LCAs. A LCI, ela também é um empréstimo para o banco, porém o banco ele destina esse dinheiro para o setor imobiliário. Então, a LCI significa letra de crédito imobiliário e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Que é a mesma coisa da LCI, só que o banco destina esse dinheiro para o agronegócio. Dentro da renda fixa também, a gente tem um investimento que é o mais seguro de todos, que é o Tesouro Direto. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, porém o Tesouro Direto ele é um investimento que, ao invés de você emprestar para o banco, você empresta para o governo. Ele é o mais seguro que existe, porque você está emprestando dinheiro para o governo. O governo ele pode simplesmente imprimir dinheiro para te pagar. E se caso o governo te der um calote, a sua última preocupação vai ser seus investimentos. Provavelmente nosso país já está ó, a gente está numa situação que você nem vai lembrar dos seus investimentos. Então, o Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo e o governo volta esse dinheiro para você com juros. Dentro da renda fixa, a gente tem 3 tipos de... Acho que eu vou chamar de forma de rentabilizar. Não é uma forma de rentabilizar. São 3 tipos de modalidade que a gente tem dentro da renda fixa. A gente tem o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. O pré-fixado é quando você já tem uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, você chega ali no Tesouro Direto, você vai ver lá, Tesouro Direto pré-fixado. Aí você vai ver uma taxa, que normalmente vai variar aí, de acordo com os juros, tá? Então, a gente encontra, hoje em dia, uma taxa do Tesouro Direto 14%, com um vencimento. Então, Tesouro Direto 2030, com a taxa anual aí de 14%. No fim desse investimento, você já sabe quanto que você vai receber. Porque ele está te falando, todo ano você vai rentabilizar 14%. A gente tem também o pós-fixado. O pós-fixado é quando ele é atrelado ao indexador. O pós-fixado é quando ele é atrelado a algum indicador. Normalmente esse indicador é o IPCA, é o CDI. Então, a gente encontra no CDB mesmo que eu comentei com vocês. Ele é um pós-fixado. Ele é atrelado ao CDI e é 100% do CDI. O CDI ele anda ali juntinho com a taxa Selic, então é uma variação muito pequena. Então a gente considera ali que ele é igual à taxa Selic. Você encontra com 110%, ele é 110% da taxa do CDI. A gente tem também os híbridos. Os híbridos é quando você tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Então você tem ali a taxa que você sabe que você vai receber no final e também um indexador. No Tesouro Direto a gente também encontra um que é muito comum, é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele te dá, Tesouro IPCA, aí ele te dá uma taxa. Então é Tesouro IPCA mais 7%. Então vai variar aí o IPCA, que é a nossa inflação, tá? Então quanto que é a nossa inflação, mais a taxa que ele já pré-fixou. Agora, entrando aí para a parte de renda variável, que é uma parte que muita pessoa tem muito medo. O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, a bolsa de valores em geral, e eu quero mostrar para vocês que é muito mais simples do que parece. A gente tem aí os investimentos em bolsa, vou falar dos principais, tá? A gente tem os fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário, a gente tem também as ações e tem ETFs. Eu vou entrar aqui falando com vocês sobre os dois que eu acho que são mais comuns, tá? As ações e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ele é um investimento que eu gosto muito de apresentar para as pessoas que estão iniciando agora nos investimentos. Por quê? O fundo imobiliário ele é muito fácil de entender, muito mais fácil que a ação, ele é muito mais fácil de analisar, ele tem praticamente um padrão de análise, tá? Não literalmente, mas praticamente um padrão de análise. Ele te paga rendimentos todos os meses, então, quando eu vou chamar de dividendo esse rendimento dele, porque é um termo mais comum. Só que quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente não chama isso de dividendo, porque eles não são uma empresa. Porém, eu vou chamar de dividendo aqui para não acabar confundindo, tá? Está falando de rendimento. Ele te paga todos os meses, então ele te dá uma dopamina. Ele dá uma dopamina para o investidor iniciante. Ele vê aquela renda aumentando todos os meses. Todos os meses ele aplica ali R$500, R$300, R$200, R$1.000. Ele vê essa renda dele aumentando cada vez mais e isso vira um vício. Hoje em dia eu sou viciado em aumentar minha renda passiva. Eu sou viciado em aumentar meu dividendo. Porque é uma dopamina impressionante você ver ali a sua evolução. Como que funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles investem no setor imobiliário. Então,
Quando você compra um fundo imobiliário, normalmente ele tem um setor, tá? Normalmente não, ele tem um setor, ele tem um segmento. Então, um segmento bem comum que a gente vê aí, tá no nosso dia a dia, é o segmento de shopping. O fundo imobiliário, ele compra vários shoppings espalhados por todo o Brasil e os aluguéis dos lojistas, o aluguel que o lojista paga ao shopping, vai para o cotista. E esse aluguel, 95% é distribuído ao cotista. Ou seja, no semestre, todo semestre, o fundo imobiliário ele tem ali um lucro, tá? Um resultado, que ele tem que distribuir 95% para o cotista e paga mensalmente. A gente tem também setores de logística, que são os galpões logísticos. Então, por exemplo, a gente pode ver que a Amazon, Mercado Livre, Shopee, tem aí seus galpões logísticos para melhorar essa entrega. Então, a gente tem também desse setor, a gente tem setor de laje comercial, de laje corporativa. A gente tem muitos setores que você pode ir estudando e vendo qual você acredita mais. A gente tem também os fundos imobiliários de papel. Esses que eu falei são fundos imobiliários de tijolo, tá? Quando eles investem em imóveis. Você pensa ali no tijolo, é porque ele tem um imóvel. Já o fundo imobiliário de papel, ele é um pouquinho mais complexo, mas eu vou fazer uma explicação bem mais básica aqui. Ele investe em dívidas imobiliárias. Então, o fundo imobiliário ele empresta dinheiro para alguém fazer alguma construção imobiliária, construindo um galpão logístico, por exemplo, e essa pessoa paga o fundo imobiliário mais os juros. E esses juros ele é passado para o cotista na forma do fundo imobiliário rentabilizado. Bom, de fundo imobiliário é basicamente isso, tá? Agora entrando para a parte das ações. As ações, elas são bem mais complexas, porque cada empresa ela tem sua dinâmica. Cada empresa você tem que analisar de uma forma, cada setor você tem que analisar de alguma forma. Então demanda ali muito estudo, você tem que estar muito conectado ali para acompanhar tudo que está acontecendo na empresa, ou acompanhar pelo menos o básico. Aí eu falo, para quem quer se aventurar nas ações, está começando agora, eu gosto de falar o seguinte: se você está começando agora, começa a investir em ações de setores perenes. O que são setores perenes? São aqueles setores que você sabe que a população vai precisar, independente do que aconteça. Então, o que a gente precisa e sempre vai precisar? Energia. Energia a gente sempre precisa. Então, a gente investe em empresas do setor de energia. Vou dar exemplo aqui, tá? Não é recomendação, é só um exemplo. A CEMIG está na bolsa, a gente pode investir nela. Eu tenho a Taesa. Outro setor perene, a gente tem o saneamento básico. Então, saneamento básico, a gente tem a Copasa, a Sanepar. A gente sempre vai precisar de saneamento básico. O que a gente sempre precisa também? Do dinheiro, do banco. Então, a gente investe em bancos. Definiu esses setores perenes, você seleciona ali as maiores empresas que tem dentro desse setor e analisa essa empresa. Pega ali o relatório dela, analisa, vê o que ela está fazendo, vê o que ela está falando para você, o que ela está falando para o acionista e vê se aquilo faz sentido para você. Tá? Dentro de ações, eu não vou me aprofundar muito, porque tem muita coisa para falar. Eu não tenho esse tempo aqui, então eu vou passar agora por uma parte de montagem de carteira. Como que a gente faz essa montagem de carteira? A montagem de carteira, eu gosto muito de falar que você comentou sobre a reserva de emergência. Antes de você começar a investir, tenha sua reserva de emergência montada. Tá? Antes de você ali, colocar um risco no seu capital, tenha sua reserva de emergência montada. O que é a reserva de emergência? Você faz o seguinte: você pega o seu custo fixo mensal, tudo aquilo que você tem que pagar, independente do que aconteça, custo fixo mesmo, e multiplica por 6, para dar os 6 meses do seu custo fixo. Multiplicou? Deu, por exemplo, 30 mil reais. Ok, tenha 30 mil reais investido num Tesouro Selic, que é seguro, é o mais seguro, num CDB de 5% CDI ali, de um grande banco, é o seu dinheiro de reserva de emergência. Se acontecer qualquer coisa, você tem aquele dinheiro lá. Montou sua reserva de emergência? Agora é o seguinte, você vai montar a sua alocação estrutural. Tem um estudo que fala que o que mais define ali a rentabilidade do cotista não é ele selecionando a melhor ação, selecionando o melhor fundo imobiliário. É ele tendo uma boa alocação boa porcentagem de alocação ali da estrutura da sua carteira.
Quando eu falo isso, por exemplo, eu vou definir que eu tenho 30% em renda fixa, vou definir que eu tenho 20% em fundo imobiliário, vou definir que eu quero ter 10% em ação, por exemplo. Você define isso de acordo com o seu perfil de investidor e de acordo com o seu momento de vida. Montou essa alocação? Beleza, já está meio caminho andado. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai, primeiro, nas ações, já falei para vocês, pegar ali os setores perenes, as maiores que tem ali dentro do setor, selecionou os fundos imobiliários de setores que você gosta, analisou ali, pô, gostei desse fundo imobiliário, acredito nele, vou colocar na minha carteira. Se você só vai colocar ativos na sua carteira, se você acredita que esses ativos vão estar existindo ali, no mínimo, daqui 30 anos. Por quê? A estratégia que mais dá certo, pelo menos aqui no Brasil, é a estratégia buy and hold. É quando você compra um ativo e mantém esse ativo em carteira. Foi feito um estudo também que eles pegaram mais de 60 mil investidores e olharam as carteiras deles e foi constatado que os 20% que mais operavam, que mais compravam e vendiam ativos, foram os que tiveram a menor rentabilidade e aqueles que menos operaram foram os que tiveram a maior rentabilidade. Isso não quer dizer que você vai comprar um ativo e esquecer ele dentro da sua carteira. Você vai sempre estar ali analisando, de mês a mês, de 3 em 3 meses, isso aí vai depender de você. Você vai estar sempre acompanhando. Porém, não é aquele negócio, essa aqui está muito em oportunidade, eu tenho que comprar ela agora porque ela vai subir muito, ou essa aqui vai acontecer uma coisa, vai cair, eu vou vender ela agora, vou comprar daqui a pouco. Isso pode te gerar uma boa rentabilidade? Pode, mas a probabilidade é mais baixa do que se você manter essa estratégia buy and hold. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para complementar aqui. Eu acredito que o básico do investimento foi falado, básico do básico mesmo, mas o que eu quero priorizar aqui é a importância de se investir na nossa idade, porque a gente tem o benefício do tempo, e também que não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças. Faça sua reserva de emergência, coloque uma parte ali em renda fixa, depois vai se aventurando dentro dos fundos imobiliários para você ir sentindo como é a dinâmica, depois, se for necessário, ali, monte sua carteira de ações e por aí vai. Invista no exterior também, que não dá tempo de falar de tudo aqui, mas tem essa possibilidade também, exterior, criptomoedas para quem é mais arrojado. Então, é isso. Se vocês quiserem, se sentirem confortáveis, quiserem conversar comigo, qual será meu perfil de investidor, por onde eu começo, eu vou estar à disposição, vocês podem falar comigo sobre isso, eu oriento vocês. Eu não sou um especialista, porém eu posso com certeza ajudar vocês nisso, com uma visão ali mais básica, para vocês mesmos irem estudando e aprofundando isso. E lembrando, igual o José falou, eu estou com um projeto novo no YouTube, eu estou com um canal sobre investimento. É só vocês pesquisarem Rafael Mendes Investimentos, tudo minúsculo, tá? No YouTube, tudo junto mesmo, que vocês encontram lá, e eu tenho certeza que vendo os vídeos vocês vão aprender cada vez mais sobre investimento. Muito obrigado.